E aí, galera, continuando aí, vamos ver agora a segunda parte, né? Podemos dizer assim, do período napoleônico, foi o período do Império, o período conhecido como Império, né? A gente terminou falando do período consulado, né? Com a realização do plebiscito, o povo francês pedindo pela volta da monarquia, e isso fez com que Napoleão começasse a se achar. Napoleão começou a pensar, pô, eu sou o cara, e começou a trocar os pés pelas mãos. Inclusive demonstrando, né, sinais de muita soberba, né? Como soberba, quem não sabe, é o cara se achar demais, se é o cara mais importante no mundo, e até mesmo de loucura. E esse sinal, e esses sinais, melhor dizendo, de soberba e loucura, ele já começa a demonstrar na sua coroação. Por quê? Lembra quando a gente falou de consulado? A gente viu que Napoleão, que França e a Igreja Católica voltaram a se reaproximar, né? E quem fazia a coroação de grande parte dos reis na Europa ainda era a Igreja Católica. Então, como estavam se reaproximando, Napoleão exigiu que o Papa fizesse sua coroação. E o Papa, né, para não ter problema, já que estava voltando a ter algum tipo de relação com a França, aceitou. Só que o problema foi Napoleão, para demonstrar força, né, para demonstrar poder, escolhe o Natal como data da sua coroação. Querendo ou não, o Natal, né, se não for a data mais importante para a Igreja Católica, é uma das mais importantes para a Igreja Católica. Ficou aquele clima chato, né, meio sem graça, mas o Papa teve que aceitar. E no momento da coroação, né, quando Napoleão se abaixa para o Papa colocar a coroa na cabeça dele, ele se levanta, toma a coroa da mão do Papa e se autocoroa. Ficando todo mundo surpreso, né? Aquela situação constrangedora para o Papa, todo mundo sem graça, mas ele faz isso para quê? Para mostrar força, para mostrar poder. A questão da soberba. Ele agora estava se achando, ele agora estava dizendo que ele era o cara. Tá ok? E aí, vamos começar os problemas. Como ele conseguiu tirar a França do caos econômico, como ele conseguiu tirar a França do caos político, do caos social, enfim, conseguiu reerguer a França, ele veio com um discurso, ele veio com uma justificativa de querer fazer tudo isso na Europa. E aí ele começa a expandir o território francês, ele transforma a França no Império Francês. Ele invade parte da Áustria, ele invade parte da Prússia, ele invade parte, né, dos reinos itálicos, ó, toda essa região aqui, ó, foram regiões que ele dominou à força, né? Tá vendo? Tudo isso aqui ele dominou à força. A parte em azul foram regiões que ele fez acordo, ele dominou, mas através de acordo. Porém, tinha um país que ele não conseguia dominar de jeito algum, que era a Inglaterra. Por que ele não conseguia dominar a Inglaterra, gente? Porque a Inglaterra era a maior força econômica do mundo, a maior força econômica da Europa e também a maior força militar dentro d'água. Aí, o que vai acontecer? No setor militar, no poderio militar, França e Inglaterra se equilibravam. Se equilibravam, vou fazer assim. Por que se equilibravam? Porque olha aqui, ó, Grã-Bretanha, né, Inglaterra, uma grande ilha. Para se entrar e se sair da Inglaterra só de navio. E a marinha inglesa era imbatível. Não tinha para ninguém. Desde o governo de Elizabeth I, a rainha inglesa passou a ser conhecida como a rainha dos mares, como a senhora dos mares. Do governo de Elizabeth I até a Primeira Guerra Mundial, dentro d'água não tinha para ninguém. Então, por que eu disse que as forças se equilibravam? Né? Porque Napoleão tinha um exército muito bom, maravilhoso. O melhor exército do mundo, um exército imbatível, mas tinha uma marinha boa. Então, ó, a França tinha um exército imbatível, um exército maravilhoso, poderosíssimo, mas tinha uma marinha boa. A Inglaterra tinha um exército bom, mas tinha uma marinha imbatível, então as forças se equilibravam. Toda vez que as tropas francesas tentavam invadir a Inglaterra, não conseguiam. E a marinha inglesa não deixava. Até que Napoleão, né, se chateou, se zangou bem e decidiu colocar toda a sua esquadra no ataque contra a Inglaterra, a famosa Batalha de Trafalgar. Tomou uma porrada, desculpa a expressão, que ele não sabe de onde veio. E aí, né, zangado, chateado por não ter conseguido derrotar o seu grande rival, Napoleão decreta o famoso bloqueio continental. Aqui temos o mapa da Europa, ó, com essa linhazinha aqui representando o bloqueio continental. O que significa isso? Nenhum país da Europa podia fazer qualquer tipo de transação econômica com a Inglaterra.
Ninguém podia comprar, ninguém podia vender, ninguém podia pagar empréstimo, ninguém podia pegar empréstimo com a Inglaterra. O objetivo de Napoleão era, galera, enfraquecer a Inglaterra economicamente para, consequentemente, enfraquecer a Inglaterra militarmente. Tá? É lógico que isso aí levaria algum tempo, isso não seria feito de um dia para o outro. Isso levaria aí talvez até alguns anos. Mas a determinação era essa. O país europeu que fizesse qualquer tipo de transação econômica com a Inglaterra, desobedecendo a ordem de Napoleão, seria invadido por Napoleão. E todos os países europeus vão obedecer a Napoleão? A maioria vai. Mas alguns não podiam obedecer a Napoleão, que foi o caso, né? Por exemplo, de Portugal e Rússia. Portugal ele se viu obrigado a furar o bloqueio continental. Por que Portugal se viu obrigado a furar o bloqueio continental, galera? Olha só. Portugal, né, é governado por Dom João, que era príncipe regente, ele ainda não era o rei Dom João VI, porque a mãe dele, Dona Maria I, ainda estava viva. Né? Portugal tinha muitas dívidas com a Inglaterra. Então, se Portugal deixasse de pagar as dívidas com a Inglaterra para obedecer a Napoleão, quem iria invadir Portugal seria a Inglaterra. Se Portugal continuasse pagando as dívidas que tinha com os ingleses, quem iria invadir Portugal seriam os franceses, como aconteceu. Ou seja, eu costumo dizer que Dom João, né, que Portugal estava no beco sem saída. Estava no sinuca de bico, ele não tinha o que fazer. Se ele deixa de pagar, ia ser atacado pela Inglaterra. Se ele pagasse como pagou, ia ser atacado pela França. Então, quando Napoleão descobre, né, que Portugal furou o bloqueio continental, que Dom João desobedeceu uma ordem dele, ele ordena a invasão das tropas francesas a Portugal. A família real sabendo disso, Dom João sabendo disso, se desespera e mete pé para o Brasil. Foge para o Brasil com a ajuda, entre aspas, da Inglaterra. Mas isso aí é história, né? É aula para um outro momento. Quando a gente for falar, né, de período joanino, a gente vai ver por que direitinho que a família real fugiu para cá, como foi essa fuga, como foi a chegada deles aqui, o que eles fizeram aqui, tá ok? Porque não foge só a família real, foge a família real e toda a corte real com milhares de pessoas. Mas isso fica para uma outra aula, para um outro momento, tá? Outro país que teve, né, que furou o bloqueio continental por conta das circunstâncias parecidas com a de Portugal foi a Rússia. A Rússia também tinha dívidas com a Inglaterra e a Rússia não podia deixar de pagar essas dívidas. Então o czar continuou pagando as dívidas. Quando Napoleão descobriu isso, ordenou a invasão das tropas francesas em território russo. Só que lá na Rússia a história foi diferente. Lá na Rússia a história foi diferente por quê? Porque o czar ele não fugiu. O czar, né, o CZAR, era uma espécie de rei absolutista, né, o czarismo era a forma de governo na Rússia. O czar ele não foge, ele bate o pé e fala, Napoleão pensa que ele é quem? Ele vai vir lutar, mas nós vamos lutar com ele. O problema é que o exército francês era muito superior ao exército russo. O exército francês era muito mais bem preparado, muito mais bem armado que o exército russo. Só que aí a Rússia teve a ajuda de duas coisas importantíssimas, da sua população e do seu inverno. Porque à medida que as tropas francesas iam invadindo, né, avançando sobre o território russo, a população russa na retaguarda ia recuando, tirando, né, tudo que poderia ser útil para as tropas francesas. Comida, destruindo abrigos, destruindo plantações, envenenando o rio. Porque à medida que as tropas francesas iam ganhando as tropas russas, eles iam encontrando muita dificuldade para conseguir alimento, para conseguir água. E isso, essa tática da terra arrasada, realizada pelos russos, fez com que os franceses perdessem tempo e, além de enfrentar o exército russo, passaram a enfrentar também o inverno russo. E a Rússia, meu amigo, no verão já é frio, no inverno, então, é complicadíssimo. O inverno russo é extremamente rigoroso, o inverno russo é brabo. E aí, para vocês terem ideia, de aproximadamente 700 mil soldados franceses que foram para lá, só 10%, só cerca de 70 mil voltaram com vida para a França. E a maioria desses que morreram na campanha da Rússia morreram de frio e de fome. E aí me perguntaram uma vez, poxa, CB, então por que os soldados não recuavam? Por que os soldados não voltavam para a França? Porque se eles recuassem, eles seriam acusados por Napoleão de desertor. E desertor para Napoleão era criminoso de guerra. E criminoso de guerra para Napoleão era punido com a morte. Ou seja, o cara tinha que morrer ou morrer. Até que chega a notícia para ele que eles estavam... Até que chega a notícia para Napoleão, né, que eles estavam sendo derrotados, que eles estavam tomando uma surra do exército russo e do inverno russo, e Napoleão decide recuar.
Então a campanha na Rússia foi a primeira grande porrada, foi a primeira grande derrota de Napoleão. E aí quando Napoleão volta, né, para a França, quando ele recua para a França, todos aqueles países que foram atacados, né, por Napoleão, como a Prússia e a Áustria principalmente, e a Inglaterra se aproveitando do momento, vão atacar a França. Vai ser criada uma coligação contra a França e porrada em Napoleão. Napoleão vai ser preso, né, vai ser derrotado, vai ser preso e levado para a Ilha de Elba. Eu vou voltar o slidezinho aqui, ó, só para vocês verem. A Ilha de Elba estava aqui, ó, ao sul da Itália. Napoleão ele fica preso ali algum tempo, e aí a França volta a ter problemas, né? Os franceses querendo a volta de Napoleão, e com a ajuda dos italianos, Napoleão consegue fugir da Ilha de Elba e voltar para a França. Ele, ao invés de voltar para a França, governar a França como ele governou no período consulado, tranquilo, de boa, ele volta com a sua política expansionista. O primeiro país, ó, que ele vai tentar dominar com a sua política expansionista é a Bélgica. Só que, nesse momento, Prússia, Áustria, Inglaterra e até mesmo a Rússia, já se precavendo, né, já se antecipando a problemas futuros, vão fazer o seguinte: vão ajudar os belgas, e na famosa Batalha de Waterloo, Napoleão vai ser derrotado e preso novamente. Ou seja, depois que ele foge da Ilha de Elba até ser derrotado na Batalha de Waterloo, ele governou por mais 100 dias apenas. E aí o que vai acontecer? Ele vai ser levado para a Ilha de Santa Helena, e lá na Ilha de Santa Helena, né, no meio do Oceano Atlântico, ele vai permanecer até o fim da sua vida. Porém, né, o período napoleônico, principalmente a parte do consulado, foi importantíssimo para a França, economicamente falando, para a divulgação de ideias iluministas. No período do Império, né, respinga aqui na nossa história, com a fuga da família real para cá. E após o período napoleônico, quando em outro momento nós vamos trabalhar, vai acontecer o Congresso de Viena, que vai mudar muita coisa na Europa. Mas o Congresso de Viena, né, fica para uma outra oportunidade. Um grande abraço, fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem. Beijo do CB.